Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Cerimônia que oficializou a erva mate como patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. Prefeitura de Venâncio Aires reduz em 90% a fila de espera da cirurgia de catarata. Produtores de vinhos e derivados da uva no Rio Grande do Sul devem fazer declarações obrigatórias. E ainda, PRF localiza em Pelotas homem que era procurado pela família. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre o município de Venâncio Aires, que reduziu em 90% o tempo de espera para cirurgias de catarata, encaminhando mais de 300 operações em menos de um ano. Vamos conferir. A fila de espera para cirurgias de catarata sofreu uma redução significativa em Venâncio Aires. O tempo de aguardo foi reduzido em 90%, permitindo que mais de 300 operações fossem encaminhadas em menos de um ano. Essa iniciativa teve início em julho de 2022, com o objetivo de proporcionar agilidade no tratamento dessa doença ocular, que é a principal causa de cegueira em todo o mundo. Antes do mutirão, a situação era preocupante, com 385 pessoas aguardando há pelo menos 2 anos para a realização da cirurgia de catarata. Conforme relatado pelo secretário de Saúde, Tiago Quintana, para enfrentar esse desafio, o governo municipal alocou recursos extras e especiais para o tratamento, possibilitando a redução da fila de espera e garantindo maior eficiência no procedimento. No município, as consultas de oftalmologia são realizadas na Unidade Básica de Saúde Santa Tecla, voltadas para pacientes de até 18 anos e acima de 50 anos. Já os casos de emergência são atendidos no Hospital Candelária, uma referência na área de oftalmologia. Além disso, a Prefeitura disponibiliza o custeio do transporte para os pacientes, assegurando que todos tenham acesso ao tratamento adequado. Mudando de assunto, a erva mate é símbolo da cultura gaúcha e agora é reconhecida como patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. Assista a reportagem. O Rio Grande do Sul, berço de uma rica tradição cultural, adicionou mais um marco à sua história, em uma cerimônia realizada no Galpão Crioulo, no Palácio Piratini. A erva mate, símbolo da identidade gaúcha, foi oficialmente reconhecida como o primeiro patrimônio cultural e material do Estado. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado celebrou esse feito histórico ao assinar o termo de registro, destacando o valor histórico-cultural do sistema cultural e socioambiental da erva mate tradicional, que engloba tanto o cultivo quanto a comercialização dessa planta tão emblemática. Durante a coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite destacou a importância desse novo marco. Tem toda uma relevância econômica, muito vinculada a famílias agricultoras, né, pequenas propriedades que produzem, produção em mais de 200 municípios do estado, pelo menos 300 milhões de reais que circulam na economia do estado vinculados aí à produção da erva mate e uma identidade do gaúcho. A secretária da Cultura, Beatriz Araújo, durante a coletiva,
também falou desse momento histórico. Esse é o primeiro registro, nós entendemos que deveria ser exatamente a erva mate pelo simbolismo que traz, pela relevância da erva mate e do chimarrão para o gaúcho. Então, esse trabalho que vem sendo feito desde 2019 culmina então nesse primeiro registro do patrimônio imaterial, patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. A partir daí nós temos já outros processos em andamento e em breve nós poderemos dar notícias acerca de outros bens que farão parte também do livro do patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Um recado importante para os produtores de vinhos e derivados da uva no Rio Grande do Sul. É necessário fazer 2 declarações obrigatórias nos próximos meses, conforme a lei do vinho, com as informações e a quantidade de uva recebida e vinhos produzidos devem ser enviadas até julho e agosto. Confira. Conhecida como Lei do Vinho, os estabelecimentos produtores de vinhos e derivados da uva devem realizar 2 declarações obrigatórias até julho e agosto. A primeira declaração deve ser feita até o dia 10 de julho, com informações detalhadas sobre a quantidade de uva recebida e industrializada na safra de 2023, discriminada por variedade. Essa informação é essencial para compreender os números totais de produção da safra no estado. A segunda declaração, por sua vez, deve ser enviada até o dia 15 de agosto e se refere à quantidade de vinhos e derivados da uva e do vinho produzido durante a safra de 2023, incluindo suas respectivas identidades. Para realizar essas declarações, os produtores devem utilizar o Sistema de Declarações Vinícolas do Estado do Rio Grande do Sul. É por meio desse sistema que o setor tem acesso aos dados essenciais para monitorar e analisar a produção vitinícola do Estado. Além dessas declarações relacionadas à safra atual, os produtores também têm outras obrigações a cumprir. Até 10 de janeiro do ano subsequente, eles devem declarar as quantidades e identidades dos vinhos e derivados de safras anteriores que estão armazenados em seu depósito. Vamos para as informações do tempo. A quarta-feira amanheceu com geada e temperaturas baixas em grande parte do estado. Vamos conferir a previsão de hoje com mais detalhes. Em Rio Grande, depois da névoa ao amanhecer, o dia será de sol com algumas nuvens e não há riscos de chuva para hoje. Os ventos estarão fortes em 25 km por hora. Já a umidade segue alta em 73%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em São José do Norte, depois da geada ao amanhecer, o dia será de sol e as nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. Não há previsão de chuva e os ventos ficam em 25 km por hora. A umidade se mantém alta em 73%. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Dom Pedrito, amanhã também foi de geada. A tarde será ensolarada com algumas nuvens e não chove. Os ventos ficam em 19 km por hora. A umidade hoje está em 70%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 3 graus a mínima. Em Camaquã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas não há riscos de chuva. Os ventos ficam em 17 km por hora. A umidade fica mais alta hoje e pode chegar a 86%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Venâncio Aires, o dia será chuvoso. Os ventos ficam fracos em 8 km por hora e a umidade pode atingir os 97%. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 10 graus a mínima. Agora vamos falar sobre segurança pública. Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu localizar um homem que estava sendo procurado por sua família. A descoberta ocorreu quando os agentes abordaram um ônibus que saiu de Santana do Livramento com destino a Florianópolis, na cidade de Pelotas.
A família havia comunicado o desaparecimento de um homem de 35 anos, residente em Santana do Livramento, que sofria de esquizofrenia. Ele estava em um ônibus com destino a Santa Catarina. A família havia informado o desaparecimento e suspeitava que ele teria pegado dinheiro sem o conhecimento deles. Os policiais abordaram o ônibus e encontraram um homem nervoso e o levaram até Bagé, onde o reencontro com a família ocorreu na unidade operacional da PRF. A ação rápida das autoridades resultou no retorno seguro do homem à sua família. As vendas de carros com desconto surpreenderam concessionárias de veículos que registraram um aumento nos negócios, com o fim do estoque em apenas um mês. A melhoria do cenário se deve à medida do governo federal que entrou em vigor na última terça-feira. Desde o anúncio do pacote do governo e com o início dos descontos, o incremento nas vendas foi surpreendente. O destaque foi o fim de semana, que teria um movimento fraco, por ser feriado prolongado. Porém, as vendas foram 60% maiores que as de um fim de semana normal, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No mês passado, o segmento teve o pior maio desde 2016, com 166.361 carros novos vendidos, informou a Fenabrave. A queda foi de 5% em relação ao mesmo mês de 2022. A melhora do cenário se deve ao mecanismo de desconto patrocinado na aquisição de veículos sustentáveis, medida do governo federal que entrou em vigor no último dia 6 com a publicação da medida provisória número 1175 no Diário Oficial da União. Ela estabelece reduções entre R$ 2 e R$ 8 mil nos preços de tabela dos veículos 0 quilômetros, que custam menos de R$ 120 mil. As medidas serão aplicadas até o limite de R$ 500 milhões, que serão repassados às montadoras. Enquanto isso, uma parcela da população aproveita a oportunidade para finalmente comprar um carro 0 quilômetro. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.